Fala galerinha, beleza? Professor Marcos com mais uma aula de biologia. Dando continuidade, pessoal, aos nossos estudos de evolução biológica, hoje vamos resolver alguns exercícios. Esses exercícios eles irão abordar a questão das teorias evolutivas de Lamarck e Darwin e as evidências da evolução biológica. Eu espero que todos, tenham assistido aos vídeos anteriores e estejam focados, sabendo aí resolver questões sobre evolução biológica. Prestar atenção, pessoal. Vocês já viram que a gente está avaliando vocês, referente a esses conteúdos que nós estamos trabalhando. Primeira questãozinha diz o seguinte: um nome importante na origem do pensamento evolucionista é do francês Jean-Baptiste Lamarck, que publicou uma série de obras sobre a sua teoria evolutiva, sendo a mais conhecida a de 1809, no seu livro Filosofia Zoológica. Dentre as suas ideias, uma relacionada ao ambiente, a mudança de hábitos de um ser vivo, levando à alteração de certas estruturas em seu organismo. Essa ideia é conhecida como a lei de... Presta atenção, Lamarck ele formulou duas leis. Lei do uso-desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Lembra quando ele explicou em relação à girafa, que tinha um pescoção devido ao esforço, para alcançar as folhas do alto. Então aí, nesse contextozinho da questão, essa ideia é conhecida como o quê? Uso e desuso, transmissão das caracteres adquiridas. Aí você vai eliminando o quê? Fixismo, porque o fixismo não era de Lamarck. Seleção artificial também elimina, que é um método que a gente faz hoje, atualmente, para selecionar alguns animais de interesse, ou mesmo sementes, vegetais. Divergência adaptativa, a gente viu esse fenômeno de divergência adaptativa, que é relacionada a órgãos homólogos. Então, no caso aí, pessoal, nós temos o quê? Pelo contexto, é a letrinha A, uso e desuso. Quando ele fala, dentre as suas ideias, uma relacionada ao ambiente, a mudança de hábito de um ser vivo, levando à alteração de certas estruturas em seu organismo. É o uso e desuso, que a gente hoje sabe que lá em relação à girafa de Lamarck, não estava correto. De certa forma, Lamarck ele não estava completamente errado, pessoal. Você percebe hoje, se você quebra um membro, um braço, uma perna, por exemplo, durante o tempo que ele fica engessado, é como se ele se fosse atrofiando. E além disso, é provado cientificamente que no deserto tem um tipo de inseto que ele consegue mudar a sua forma corporal, a sua coloração, é diferente do camaleão. O camaleão ali são enzimas, que faz ele ficar parecido com o ambiente. Alguns insetos, alguns grilos, gafanhotos do deserto, eles conseguem mudar a sua coloração, mas não conseguem fazer o processo reverso, voltar ao que era antes. Então acaba sendo desvantajoso para esses indivíduos, beleza? E aí nós temos a segunda questão, que diz o seguinte: qual das alternativas apresenta um par de estruturas homólogas? Vamos lá, vamos lembrando o que são estruturas homólogas. Estruturas homólogas são aquelas que têm mesma origem embrionária e podem ter ou não a mesma função. No geral, elas apresentam funções diferentes. É até um conceitozinho para o aluno memorizar mais rápido. Estruturas homólogas são aquelas que apresentam mesma origem embrionária e diferente função. A gente tem vários exemplos, como a pata de um cavalo e o braço do ser humano, a nadadeira de uma baleia e o braço do ser humano, a asa do morcego, o braço do ser humano, a asa do morcego na pata do cavalo. Porque aí, pessoal, eles são derivados de um ancestral tetrápode. Não leva em consideração a questão do hábito que o indivíduo tem, tipo voar, nadar, não. A gente leva em consideração a questão da descendência do tetrápode ancestral, o animal de 4 patas, que possuía essas estruturas. Na aula anterior eu mostrei até uma figurinha,
com essa relaçãozinha do tetrápode ancestral. Então aí, ó, a letra A diz asa de morcego e asa da borboleta. Isso é falso. Asa do morcego e asa da borboleta são estruturas análogas. Realizam a mesma função, mas não tem a mesma origem embrionária, né? Letra B. Carapaça de tatu e concha de caramujo. Aí você não tem muito como fazer essa relação. Tem muitos casos que a gente não tem como analisar se não conhecer a fundo a história evolutiva dos indivíduos, né? Mas aí a gente vê e vamos analisar outras alternativas. Letra C. Nadadeira de peixe e asa de borboleta. Tá falso, são estruturas análogas, né? Letra D. Asa de ave e asa de morcego. Pronto. Aí nós temos a resposta, pessoal. Aí você diz, como assim, pessoal? Ave está dentro da classe ave e morcego está dentro da classe mamífero. Sim. O que vai, como eu falei, o que vai dizer que são homólogos não é essa classificação em classes, e sim o ancestral comum. Por exemplo, aves e morcego, que são mamíferos, descendem de tetrápodes, né? As aves tiveram seus membros anteriores modificados para asas, né? Porém, elas descendem de um ancestral tetrápode. Justamente por isso, são órgãos homólogos, descendendo de um mesmo ancestral, ancestral comum. Beleza? Mais uma questãozinha, pessoal, que diz o seguinte: quando a semelhança entre estruturas animais não é sinal de parentesco, mas conseguida pela ação da seleção natural sobre as espécies de origem diferente, fala-se de... Vamos lá, pessoal, vocês conseguiram entender aí o contexto da questão? Veja aí as dicas, quando ele fala as estruturas animais não é sinal de parentesco, então você já sabe que não se trata de órgãos homólogos, então se trata de órgãos análogos, beleza? E outra coisa, para se resolver questões referentes às evidências da evolução, mais precisamente órgãos homólogos e órgãos análogos, nós temos que entender o seguinte: os órgãos homólogos, o evento evolutivo que eles indicam, pessoal, é a divergência adaptativa, né? A divergência evolutiva. Porque a partir de um mesmo ancestral, surgem várias espécies com adaptações diferentes. Divergem, né? A setinha para fora. Lembra do esquemazinho que eu mostrei na aula anterior? Setinha para fora. E, quando se tratar de órgãos análogos, nós temos a convergência evolutiva, né, ou adaptativa, que é quando os indivíduos, por possuírem um atributo que favorece a sobrevivência em um determinado ambiente, eles migram todos para aquele ambiente. Um exemplo são golfinhos e tubarões, peixes, né? Por nadar, por terem a hidrodinâmica do corpo específica para o nado, eles acabam evoluindo juntos. Beleza? Então, aí, nessa questão, a gente tem um caso de analogia, porque a questão diz que não é sinal de parentesco. Então, é analogia. E a analogia, pessoal, ela indica o quê? Convergência adaptativa ou, né, irradiação adaptativa. Você só poderia ficar em dúvida nessas duas alternativas. A letra A e a letra B. Já isolamento reprodutivo, isolamento geográfico e alopatria, que é um tipo de especiação que nós vamos estudar mais adiante. Então, nesse caso aí, como os órgãos são análogos, nós temos um caso, pessoal, de convergência adaptativo-evolutiva, que está na letrinha A, convergência adaptativa. Por terem uma característica semelhante, né, ideal para sobreviver em um local, eles fazem, beleza? E aqui nós temos mais uma questãozinha, a questãozinha de número 4, que diz o seguinte: órgãos que exercem as mesmas funções em espécies diferentes, mas que possuem origem embrionária distinta, e órgão ou estruturas atrofiadas sem função evidente, são chamados respectivamente de... Questãozinha é show de bola, pessoal. Revisando aí 2 casos de evidência da evolução biológica que nós estudamos.
Veja só, órgão que exerce a mesma função em espécie diferente, mas que possui origem embrionária distinta. Isso são órgãos homólogos ou análogos, pessoal? São órgãos análogos. Então, aí, sua resposta tem que começar com análogo. E aí, o inteligente aí, ó, já elimina a letra B, a letra C e a letra E, ficando em dúvida apenas na letrinha A e D. Agora, quando ele fala órgãos ou estruturas atrofiadas sem função evidente, a gente viu também isso na explicação na outra aula, que esses órgãos que são atrofiados, né, são chamados de órgãos vertigiais. Órgãos vertigiais, eles são funcionais em algumas espécies e atrofiados infuncionais em outras espécies, certinho? Então, aí, nós temos a resposta, ó, letrinha D, órgãos análogos e órgãos vertigiais, pela respectividade aí. A questãozinha 5 diz o seguinte, vamos lá, ó. Considere os seguintes pares de estruturas. Vamos lá, pessoal. Folhas de uma laranjeira e espinho de um cacto. Folhas de uma laranjeira e espinho de um cacto. O item 2. Penas de uma ave e pelos de um mamífero. 3. Asas de um morcego e asas de uma borboleta. Vamos ver. Para cada par, pode-se dizer que as estruturas citadas em. E aí, pessoal? Vamos ver lá. O que você sabe aí mais rapidão para você tentar eliminar alguma dessas alternativas? Nós sabemos que esse item 3, asa de morcego e asa de uma borboleta, são estruturas análogas. Elas têm a mesma função voar, mas a origem embrionária é diferente de cada uma. Então vamos ver quem é o que eu poderia eliminar com essa informação. Começando de baixo para cima, ó. Letra E, 2 e 3 são análogas. Então você já elimina a letra E, porque o 3 é... Cadê? Opa, perdão, isso mesmo. Asa de morcego e asa da borboleta são análogas. Então, 2 e 3 são análogas. E as citadas em 1 são homólogas. Vamos ver lá. 1, folha de uma laranjeira e espinhos de um cacto. São folhas. Então, pessoal, para você resolver mais facilmente essa questãozinha 5, vamos lembrando que esse item 3 são estruturas o quê? Análogas, né? Ó, asa de um morcego e asa de uma borboleta. São estruturas análogas. Tem a mesma função, mas a origem embrionária é diferente. Então, aí a gente elimina a letra C, ó, que está dizendo que o 3 é homóloga. A letra B também, né? Ó. Então, sua dúvida aí está agora na letra A, letra E e letra A e E, no caso, né? Então, vamos lá. Analisar os itens 1 e 2. Folhas de uma laranjeira e espinho de um cacto. Presta atenção, ó. Isso aí, pessoal, são estruturas homólogas. Por quê? A origem embrionária epidérmica, né, endodérmica dessas estruturas é a mesma. Tanto é que algumas plantas transformam suas folhas em espinhos, né? Então, 1 e 2, no caso aí, ó, pena de uma ave e pelo de mamífero, também tem a origem embrionária igual. Então, nós temos 1 e 2 são homólogas e apenas 3 é análoga. Então, aí nós temos a resposta, a letrinha A. E a questãozinha 6, pessoal, diz o seguinte. Em relação às evidências da evolução biológica, é correto afirmar que um órgão vestigial, como o apêndice vermiforme no homem, não é evidência da evolução, porque é uma estrutura atrofiada e sem função aparente. Pelo contrário, pessoal, a presença de órgãos vestigiais evidencia a evolução, mostrando que essa estrutura ela já foi funcional em algumas antepassados. Letra B. A pata dianteira de um cavalo e a asa de um morcego constituem evidência da evolução porque são estruturas homólogas, apesar de o cavalo ter perdido os dedos, enquanto o morcego, este só, foram mantidos e alongados. Isso é verdadeiro, pessoal, e nós já temos a respostinha.
Agora você se analisar a letra C, quando ele fala o seguinte, ó, a asa de uma ave e o élitro, a asa dura de um besouro, pode ser considerada como evidência da evolução, porque são estruturas análogas que possuem origem embrionária diferente. Tudo que está falando aí na letra C está verdadeiro. Você diz por que não é resposta? As estruturas análogas, elas não são prova da evolução. Elas só mostram que os indivíduos eles convergiram evolutivamente, né? Quando em relação a órgãos análogos e homólogos, os homólogos é que são prova da evolução. Os análogos, como são espécies distintas, não são prova da evolução. Eles só indicam que os indivíduos têm uma evolução convergente no mesmo local, beleza? A questão 7 diz o seguinte: relacionando o conceito darwiniano com as representações nas imagens, conclui-se que, dê uma olhada, imagem 1 a gente tem a pata do gato, do cavalo, do ser humano, morcego e baleia. Todo mundo aí, pessoal, são estruturas homólogas, são descendentes de um tetrápode, né? E na imagem 2, né? E na imagem 2 eu tenho a asa de insetos e a asa de ave, que são estruturas análogas. Referente a isso, ele diz o seguinte: a imagem 1 revela uma convergência adaptativa. Já errou. Que lá, como são estruturas homólogas, seria uma divergência, né, evolutiva. Letra B. A imagem 1 representa a homologia nos ossos dos membros anteriores de mamíferos. A 2 representam órgãos análogos que têm a mesma função, mas não possuem a mesma origem embrionária. Pronto, e aí a gente já tem a respostinha, ó. Letra B é a resposta dessa questão, pelo conhecimento que a gente tem de órgãos homólogos e órgãos análogos, não é isso? E a gente tem mais uma questãozinha que diz o seguinte: dado que a semelhança apontada entre os tubarões e os golfinhos não pode ser explicada por ancestralidade comum, pode-se concluir que as estruturas revelam um exemplo característico de... Prestar atenção, pessoal, a questão foi bem clara. Não pode ser exemplificada por ancestralidade comum. Eles são parecidos morfologicamente, né, ó, vivem praticamente em ambientes semelhantes, o mesmo ambiente, mas não são parentes, né, ó. Nesse caso, é um exemplo clássico de quê? Letra A, divergência evolutiva, irradiação adaptativa, evolução convergente, homologia ou órgãos vestigiais. Órgãos vestigiais e homologia você elimina, letra D e E você elimina, né, ó. Evolução convergente e divergência evolutiva. Presta atenção, ó. A divergência evolutiva é para órgãos homólogos, né? E a mesma coisa de irradiação adaptativa. No caso aí, pessoal, a resposta é a letrinha C. Evolução convergente. Órgãos análogos é uma evolução convergente, beleza? Mais uma questãozinha, diz o seguinte: alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresenta algumas características corporais, como, por exemplo, ausência de patas, corpo anelado, né, que facilita o deslocamento no subsolo, e, em alguns casos, a ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto, né, utilizando o conceito da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que, bora lá, letra A, as características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. Não, Lamarck não falou em seleção natural. Seleção natural é de Darwin. B, a ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. Pode ter relação. Vamos ver as outras. O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes. Não, Lamarck não falou, não especificou essa questãozinha de transferência. Ele falava que transmitia, né? Letra D. As patas teriam sido perdidas pela falta de uso. E em seguida essa característica foi incorporada ao patrimônio genético e então transmitido aos descendentes.
Pode ter relação. Letra E. As características citadas no texto foram adquiridas por meio da mutação. Não, Lamarck não falou em mutação. Então aí, pessoal, sua dúvida é: a letra B, a ausência de óleos, teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei dos desusos. E a letra... Cadê? Letra D foi: a espada teria sido perdida por falta de uso e, em seguida, essa característica foi incorporada ao patrimônio genético e então transmitida ao descendente. Pode ser essa daí também. No caso aí, qual seria a resposta, pessoal? E aí, estamos em dúvida entre essas duas alternativas. Então aí, pessoal, a gente tem a resposta, a letrinha B. Veja só. A ausência de óleos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, né? Segundo a lei do uso e desuso de Lamarck, que está mais de acordo aí com o contextozinho, beleza? A questãozinha 10 diz o seguinte: Charles Darwin apresentou no livro A Origem das Espécies suas ideias a respeito do mecanismo de evolução pelo processo da seleção natural. Ao elaborar a teoria da evolução, Darwin não conseguiu obter algumas respostas aos seus questionamentos. O que esse autor não conseguiu demonstrar em sua teoria? Vamos lá, pessoal. Eu falei em algum momento nas explicações dos vídeos anteriores que Darwin não tinha a mínima ideia de como o ambiente... como é que se diz? Ele sabia que existia uma diferença, uma variabilidade entre os indivíduos, mas ele não tinha a mínima ideia de como surgia aquelas características, como o ambiente, né, proporcionava aquelas diferenças. Até porque não tinha o conhecimento genético, né, lá dentro dos conhecimentos de Darwin. Então, nesse caso aí, ó, letra A, a sobrevivência dos mais aptos, não, ele sabia isso, né, ó. Letra B, a origem das variações entre os indivíduos, isso sim, Darwin ele não tinha a mínima ideia do que originava as variações de diferença entre os indivíduos, né? Até por isso, pessoal, nós vamos ter uma nova teoria que é o neodarwinismo, né? Ou teoria sintética da evolução, que vai incorporar os estudos genéticos ao evolucionismo, beleza? Aqui, ó, nós temos a questão 11 diz o seguinte: esses animais pertencem ao mesmo filo e classe, mas a diferentes ordens. Mesmo assim, apresentam grande semelhança de coloração. Esse fato justifica-se por... Presta atenção, ó, são animais, né, de ordens diferentes e apresentam o mesmo padrão de coloração. Isso aí seria o que, pessoal? Analogia ou homologia? Aí, no caso, seria analogia, né? Estão se adaptando a um ambiente que essa coloração deles é favorável, são favoráveis. Letra A diz: modificações intencionais na coloração da pele, evitando a predação dessas espécies. Não é intencional essas adaptações, né? B, infecções similares causadas por fungos, também não. Letra C, defeitos na produção de pigmentos escuros, não é defeito. Transformação de um grupo de organismos em outro, né? Letra E, equivalência entre as pressões seletivas, caracterizando um caso de convergência adaptativa. Sim, a gente está vendo que é um caso de analogia, né? Se analogia, é um caso de convergência adaptativa. Então, aí nós temos a resposta, a letrinha E, beleza? E a última questãozinha, pessoal, diz o seguinte: o ambiente afeta a forma e a organização dos animais, isto é, quando o ambiente se torna muito diferente, produz ao longo do tempo modificações correspondentes na forma e organização dos animais. As cobras adotaram o hábito de se arrastarem no solo e se esconder na grama, de tal maneira que seus corpos, como resultado de esforços repetidos, se alongam, adquiram comprimento considerável. O trecho citado foi transcrito da obra Filosofia Zoológica de um famoso cientista evolucionista. Assinala a alternativa, né? Assinala a alternativa que contém, respectivamente, a ideia transmitida pelo texto e o nome do seu autor. A gente viu, quando o texto fala, pessoal, que as cobras, pelo esforço, né, adquiriram essa característica, a gente está falando lei do uso e desuso.
é Lamarck, né? Então é lei do uso e desuso, cadê a respostinha? E Lamarck, que é a mesma coisa no caso, aí apareceu como sinônimo, né? Ó, lei do transformismo. Então aí a letra C, a resposta é equivalente a Lamarck, beleza? Então, pessoal, nossa aulinha termina por aqui. Espero ter ajudado, né, com essa resolução de questões a melhorar o entendimento dessas ideias evolucionistas. Na próxima aula a gente continua trabalhando as ideias evolucionistas, beleza? Valeu, até a próxima!